No ar novamente, estendi, dando sequência aos vídeos de lugar geométrico. Hoje nós vamos falar de par de paralelas. Aguenta aí que a gente já volta. Par de paralelas, então, pessoal, a gente já viu aqui nos vídeos anteriores, foi num vídeo, se eu não me engano, foi no vídeo logo do lançamento do canal, onde a gente trabalhou paralelas, a gente construiu paralelas, perpendiculares. Então, a gente vai pegar aquele conceito que nós temos lá e vamos aplicar aqui. É uma questão assim um pouco, me parece às vezes a dificuldade dos alunos bem grande, principalmente pelo uso dos esquadros. Então, tá na dúvida do uso dos esquadros, volta lá no vídeo anterior, lá no início, primeiro vídeo, e tira essas dúvidas, ok? Como é que você vai aplicar a utilização, né, a rotação desses esquadros, né, para fazer as paralelas, tá? Porque a gente vai precisar de perpendiculares também aí no caso. Então, para a gente começar a entender como lugar geométrico, é o seguinte, eu tenho aqui, quando eu falo retas paralelas, a gente já entende logo de cara que reta paralela são duas retas que não se cruzam, elas não são concorrentes, elas não têm ponto em comum, são retas que possuem sempre todos os pontos uma mesma distância constante, né? Esse é o nosso conceito de reta paralela. E é exatamente isso. Como eu sei, como é que eu vou usar essa reta paralela como lugar geométrico? Eu tenho que prestar atenção primeiro na distância. Tem que saber que o par de paralelas é um lugar geométrico porque todos os seus pontos possuem sempre uma distância, né? Então, olha aqui, paralela. Paralela possui uma distância de uma reta conhecida. Então, essa característica aqui do nosso lugar geométrico paralelo é super importante. Eu tenho que conhecer a distância e saber que a distância é correspondente a uma reta específica. E como é que eu defino distância entre retas paralelas, né? Aqui, isso aqui já é prévia da construção. Eu tenho duas retas aqui, R e S, e eu sei que elas são paralelas, mas se eu quisesse definir a distância entre elas, a distância entre duas retas paralelas só ocorre quando eu determino uma reta perpendicular a ambas. Então, para isso, eu uso os esquadros, né? Eu apoio o 45 sobre a reta, apoio de 60 aqui no cateto, faço a rotação dos catetos e sobre a hipotenusa eu defino a minha reta perpendicular. Quando eu fiz essa reta perpendicular, eu determinei aqui a distância entre as retas. E essa distância se mantém sempre constante, né? A distância entre retas paralelas só se dá com a perpendicular. E a distância ela vai ser sempre a mesma. Todos os pontos da reta S terão sempre a mesma distância constantemente da reta R. Então isso é o que define uma reta paralela. E aí a reta paralela como lugar geométrico, porque ela é um grupo de pontos. Então as retas paralelas são grupos de pontos com propriedades comum às paralelas, todas as paralelas têm essa propriedade, e exclusivamente dessa construção de paralelas. Todas as paralelas têm sempre uma distância de uma reta conhecida. Uma reta paralela terá sempre a distância de uma reta conhecida, né? Então isso é o que define como lugar geométrico. Essa é a característica das retas paralelas. Bem, a construção da reta paralela. Eu coloquei aqui uma reta M e eu quero determinar o lugar geométrico, né? Eu quero achar o lugar geométrico dos pontos que estão distantes dessa reta M 25 milímetros. Ou seja, se eu tenho uma reta e eu quero definir os pontos que estão a uma distância dessa minha reta, eu vou usar a paralela. Então aqui no caso eu tenho que fazer uma reta paralela à reta M com a distância de 25 milímetros. Só que para a construção da reta paralela, eu preciso antes definir a minha reta auxiliar, que é a reta que vai definir, que vai me ajudar a marcar ali, a organizar a minha distância de 25 milímetros. Ou seja, em qualquer lugar da minha reta M, eu vou traçar uma reta perpendicular. Então eu escolho aqui, volto lá na minha construção do esquadro e construo uma reta perpendicular em qualquer lugar, ok? Qualquer lugar. Então tracei aqui uma reta auxiliar, que vai ser a reta no qual eu vou aplicar
a minha distância. Essa reta auxiliar tocou aqui minha reta M num ponto. A partir desse ponto, eu vou marcar o 25. Repare que toda reta tem dois lados, né? Aqui no caso, cima e embaixo. Por isso a gente chama de par. Então eu vou trabalhar com par de paralelas, porque toda reta vai me permitir duas retas paralelas a ela. E aí agora eu faço o seguinte, eu pego o meu compasso, a distância determinada é 2,5, né, 25 milímetros, está aqui, 25 milímetros, e vou aplicar sobre essa reta auxiliar, que essa reta só vai me auxiliar na marcação das distâncias que eu quero. Então, a partir desse ponto de interseção, eu marco 2,5 para cima e 2,5 aqui para baixo, definindo assim, ó, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, que estão distantes quanto da reta M? 2,5. Então, isso aqui tem 2,5 e aqui tem 2,5 da reta M, né? Esses dois pontos. Vou chamar até aqui, ó, vamos chamar de 1 e 2. Então, tanto o ponto 1 quanto o ponto 2 estão distantes da reta M, 25. Para finalizar a construção da reta paralela, eu volto com os esquadros, apoio sobre a reta que eu vou construir a paralela e levo, arrastando a paralela até o ponto 1 e crio a minha primeira construção. Levo até o ponto 2 e crio o segundo traçado. Ou seja, essa reta e essa reta compõem o lugar geométrico par de paralelas correspondente a M 25 milímetros, certo? Então, todo e qualquer ponto que tiver sobre essa linha ou sobre essa linha estará sempre distante de M 25 milímetros. E aí como é que fica a notação, né? Todo lugar geométrico tem uma notação geométrica. Qual é o lugar geométrico que a gente está trabalhando? Par de paralelas. Então, a abreviação de paralelas, eu coloco lá, ó, paralelas, símbolo de paralelas. Abro o meu parênteses. Paralela ao quem? Qual a linha que eu fiz a paralela? Paralela à reta M, ponto e vírgula, e com a distância 25. Uma distância 25 milímetros. Fecho parênteses. Então, isso aqui está me referindo ao lugar geométrico, a notação do lugar geométrico paralela. Eu fiz uma paralela à reta M com a distância de 25. E isso aqui são informações que o problema vai me dar. Então temos aqui, ó. Determine nos lados do triângulo um ponto P. Então eu quero achar esse ponto P aqui, cuja distância, olha lá, a distância desse ponto ao lado AB é um segmento, né? AB, segmento, um pedaço de uma reta, seja 30 milímetros. A definição aqui do lugar geométrico que eu vou utilizar, distância 30 milímetros de uma reta, segmento AB está representando a reta aqui, certo? Então como é que eu vou construir? Qual seria a notação que eu vou aplicar aqui? Eu preciso achar nesse triângulo o ponto P, que está distante do segmento AB, 30. Então, eu vou fazer uma paralela ao segmento AB com a distância de 30 milímetros. Então, ficou muito M ali. Isso aqui é o que eu vou construir. Bem, minha linha é AB. Para eu obter a distância de 30 nessa reta, nesse segmento AB, né, que apoia esse lado do triângulo, eu vou definir primeiro a minha distância, a minha reta suporte para a distância. Lembrando, olha aqui, sempre perpendicular. Então eu crio a perpendicular em AB. Está aqui. Apoiei AB, tracei minha perpendicular. Então tá lá. Essa linha que eu estou construindo é uma linha auxiliar. Em cima dela eu vou apoiar a distância que eu quero achar da paralela. 30 para cima, 30 para baixo, né? Foi o que o problema definiu para a gente. Então aqui, ó, lembra que eu achei
os dois pontos eu chamei de ponto 1 e aqui embaixo o ponto 2. Volto com os esquadros apoiando, lembrando que sempre que mexeu o esquadro eu volto, né? Esbarrou um pouquinho, volta. Apoio a hipotenusa de 45, apoio de 60 ali do lado e vamos lá. Trenzinho, piuí, levei até o ponto 1, tracei a primeira paralela. Desço, levo até o ponto 2, construo a segunda paralela. Perfeito. Então, ó, essas duas aqui são duas linhas paralelas a AB, com a distância de 30. Né? Aqui eu tenho 30. 30 aqui e 30 aqui. Repare que eu fiz o par de paralelas. Havia necessidade de fazer as duas? Não, porque eu sei que do jeito que eu estou observando aqui, essa parte inferior aqui não toca em nenhum ponto do meu polígono, no meu triângulo aqui. No caso dessa superior aqui, eu tenho no meu triângulo ABC, distante do segmento do lado AB, né, do segmento AB, este ponto e este ponto, 30 milímetros. Ou seja, eu vou chamar aqui de ponto P e aqui eu vou chamar de P1. Então existem duas respostas para essa solução. Esse meu ponto P, que tem a distância do segmento AB 30, serão esses dois. Né? Existem apenas dois pontos com distância 30 do segmento AB. Galera, então, par de paralelas é bem tranquilo, né? Se você tem um domínio dos esquadros, tudo flui muito bem. Estudem, façam os exercícios, refaçam, porque é só estudando e exercitando bastante a gente vai desenvolver muito as nossas habilidades dentro do desenho. Aquele abraço, curtam o canal, divulguem aí pra gente, por favor, sigam no Instagram, Facebook também estamos aí. Aquele abraço e rock and roll para todos nós.